Você já deve ter ouvido falar de um terço, um quarto, um quinto, um sexto. Bom, mas não é bem disso que eu estou falando. O que eu estou falando é de você pegar determinada quantidade e dividir em partes iguais, onde cada parte vai ter uma nomenclatura de acordo com a quantidade que você dividiu. Vamos pensar aqui se você pegou algo e dividiu em três partes. Cada uma dessas partes vai ser chamada de um terço. Já se você dividiu em quatro, cada parte vai ser chamada de um quarto, e se você dividiu em cinco, cada parte vai ser chamada de um quinto, e em seis vai ser chamada de um sexto. Vamos pensar agora se você pegar um grupo maior, como que você faz? Vamos pensar aqui que você tem 16 carrinhos e quer descobrir um quarto deles. Quanto que representa um quarto de carrinhos? A primeira coisa que você tem que fazer é dividir em quatro grupos e pegar um desses grupos, um grupo de quatro, certo? Então, nesse grupo de quatro, você pode ver que tem quatro carrinhos. Então, um quarto do total de 16 carrinhos é quatro carrinhos. O que também poderia ser encontrado se você multiplicasse o 16 por um quarto, certo? Já se você quisesse dois quartos desse total desse grupo, basta que você pegue aqui duas partes desse grupo, que seria um total de 8 carrinhos, que é a mesma coisa de multiplicar 16 por 2 quartos. Se você quiser 3 quartos, você pegaria 3 partes do grupo, que seria a mesma coisa de multiplicar o 16 por 3 quartos. Já se você quiser 4 quartos, seria a mesma coisa de você pegar o grupo todo, ou seja, você multiplicaria o 16 por 4 quartos, que daria o resultado de 16, certo? Então, pensando assim, nessa lógica, para que eu descubra a fração de determinada quantidade, basta que eu multiplique a quantidade vezes a fração que eu quero descobrir, certo? Vamos olhar isso agora de uma forma diferente. Vamos pensar aqui nessa questão. A questão diz o seguinte: em uma empresa, 3 em cada 5 pessoas são homens. Se a empresa tem um total de 20 funcionários, quantos destes são mulheres? Primeira coisa que eu vejo é que ele me falou que 3 em cada 5, ou seja, é 3 quintos do total de funcionário. E ele me disse que essa quantidade é de homens. Mas o que ele quer descobrir é quantos funcionários são mulheres. Então, eu vejo, para eu formar o conjunto completo, como ele já tirou 3 de 5, só vai sobrar 2 de 5. Então, 2 de 5 vai ser mulheres, ou seja, 2 quintos do total de funcionários vão ser mulheres. E para que eu pegue 2 quintos desse total, basta que eu multiplique o 2 quintos por 20. Assim, eu vou ter 40 sobre 5, que vai dar 8, certo? Seria a mesma coisa que eu pegar aqui, ó, e contar a quantidade de mulheres que tem. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, não é mesmo? Porque a cada 5 funcionários eu tenho 3 homens e 2 mulheres. Bem simples, né? Então, vamos pensar agora na nomenclatura, para você conseguir identificar e entender melhor o mundo das frações. A gente já viu como que são a nomenclatura de 1 a 6, né? De um terço a um sexto. Então, vamos continuar com os sétimos, né? Aqui, ó, tem 2 sobre 7, que seria a mesma coisa de 2 sétimos. O número de cima, como você vai ver, ele sempre é o número do número que a gente já conhece. 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6 e assim por diante. Só que embaixo ele já tem uma nomenclaturazinha diferente. Aqui, ó, nesse exemplo, como é 4 sobre 8, vai ser a mesma coisa de 4 oitavos. Quando é dividido por 9, passar a ser chamado de nono. Por 10 vai ser chamado de décimos, né? Então, aqui nesse exemplo vai ser 6 nonos e embaixo 3 décimos. Mas pensa agora se você tem um número dividido por uma determinada fração que é acima de 10. Como que eu faço para identificar qual é o nome da fração? Para isso, basta que você acrescente o nome avos. Avos, viu? Não é avós, é avos. Então, aqui nesse exemplo, 5 sobre 11
se torna 5/11. 28 sobre 34, você lê como 28/34. 60 sobre 706 se torna 60/706. E, nesse último caso, tem os casos especiais, como quando for dividido por 100, você chama de centésimos. Caso fosse por 1000, milésimos e assim por diante, né? Então, 90 sobre 100 é o total de 90 centésimos. Entendeu um pouco sobre esse mundo da fração? Então, o que você achou desse vídeo? O que você achou dessa explicação geral? Você conseguiu entender? Conseguiu acompanhar? Ficou mais fácil de visualizar o que é uma fração? Comenta aqui embaixo o que você achou. Se inscreve no canal para que eu traga mais conteúdos desse tipo e deixa sua curtida. Muito obrigada por ter assistido até aqui e eu te espero na próxima aula.